A lógica do preço me fez enxergar coisas no mercado de opções binárias que nenhuma estratégia me fez enxergar durante todo o meu tempo de perca dentro desse mercado. Muito prazer, eu sou o Guilherme, trader e mentor do mercado financeiro, e o meu objetivo aqui é te passar um operacional todos os dias para que você possa entender o contexto por trás das velas, a tão famosa lógica do preço. Através da lógica do preço que eu comecei a me tornar lucrativo dentro do mercado de opções binárias, foi através da lógica do preço que eu comecei a fazer esse histórico aqui, ó, bonitão, junto com os meus alunos e mentorados todos os dias em live pelo Google Meet com tela compartilhada. Eu aprendi que a consistência ela não precisa ser de assertividade, eu não preciso acertar tanto para me ter consistência, eu preciso sim entender o contexto gráfico, entender a lógica do preço, e mesmo com loss como vocês podem ver aqui, no final do mês eu consigo fazer o meu saque e sair lucrativo. E a lógica do preço foi que mostrou tudo isso. Inclusive, bora pegar essa operação a favor da venda? Enquanto ela se desenvolve, eu vou explicar para vocês o contexto. Então, basicamente aqui, ó, a gente tem uma vela de comando juntamente com o primeiro registro que foi rejeitado. Rejeição, para quem não sabe, vamos ver se ele vai capturar a liquidez. A gente buscar mais duas taxinhas, não, vamos ficar com uma taxinha só. Rejeição, para você que não sabe, é quando o mercado, como o próprio nome já diz, rejeita aquela defesa. Para que haja uma rejeição, ela sempre precisa ser com a cor da vela oposta. Então, se eu tenho uma defesa vendedora, ela precisa rejeitar com a cor da vela verde. E se eu tenho uma defesa compradora, ela precisa rejeitar com a cor da vela vermelha, tá bom? Isso demonstra que a defesa do preço está empurrando aquele preço para o lado oposto. Então, aqui no caso, a gente tem uma defesa vendedora, que é a vela de comando. A vela verde rejeitando essa defesa é como se a venda estivesse empurrando esse preço para baixo. Olha só, vela de comando e primeiro registro, certo? Que faz aqui que o preço se torne uma defesa. O que aconteceu? A cor da vela oposta, que é a cor da vela verde, conseguiu rejeitar. O pavio fica dentro da minha defesa e o corpo fica abaixo. Isso mostra o padrão de rejeição do preço. E aí na próxima operação a gente consegue pegar esse winzão aqui bonitão a favor da compra, tá? E olha que legal, o gráfico aqui ele está em uma tendência de alta, ou seja, ele está num choque. O que, que é um choque, Guilherme? Choque é isso aqui, ó. Nós chamamos de choque isso aqui que vocês estão vendo. O choque ele é a mudança de caráter do preço. É quando o preço, como no próprio nome já diz, já faz essa mudança de caráter. Como assim, Guilherme? Consegue me explicar melhor? Consigo sim. O gráfico antes desse choque ele estava numa tendência de baixa, deixando topos e fundos de forma descendente, impulsão baixista do preço. Então, todas as operações que nós formos pegar a favor da venda é muito mais fácil, porque a gente está unindo o contexto macro do gráfico, trazendo ele para o mediano, até chegar a algum gatilho na micro e operando a favor da venda, a favor desse movimento baixista do preço. A partir do momento que o preço ele fez esse choque, o que é o choque, Guilherme? A mudança de caráter. Ele rompeu a defesa mais recente do preço e conseguiu confirmar. Então aqui nós temos uma zona de acumulação, tá? Vendedora, conexão de vela de comando, primeiros registros aqui, e o preço futuramente ele conseguiu romper essa zona e confirmar com a vela da mesma cor. Ou seja, agora a gente não tem mais um movimento de venda do preço, temos um movimento de compra, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona na prática. Como o preço está em choque. Se ele conseguir rejeitar a minha defesa, como o preço agora está em movimento de alta, fica mais fácil. Ó. Eu tenho uma vela de comando aqui, que inclusive foi a rejeição que fez a gente pegar essa venda, duas velas de comando inclusive. O preço rejeitando essa região, a gente consegue buscar uma compra para que o preço faça esse movimento altista do preço. Busque essa compra, faça essa captura de liquidez, tá? Até porque lá atrás nós tivemos o nosso choque. O mercado de opções binárias, eu sempre falo que ele é bem dinâmico, eu não posso voltar em um setup só. Não é porque o preço está em movimento altista que eu só vou pegar a compra. Aqui, por exemplo, a gente pegou uma vendinha, porque na micro o preço tinha mostrado algum gatilho no nosso vendedor. Né? Porque, então eu sempre falo que eu preciso vir de um macro para o mediano até chegar no micro. Isso sim faz a união de confluências para que eu possa ter a minha operação. Se eu tiver uma análise, um contexto macro, no mediano eu tiver outro, e no micro eu tiver algum gatilho para outra coisa, nada vai unir as confluências. Assim, eu não consigo fazer a minha operação, tá bom? Vamos ver se o gráfico consegue mostrar rejeição nessa vela de comando, assim a gente já pega a nossa operação. Esses tipos de leituras, através da lógica do preço, o que me fez ser consistente de verdade, eu mando todos os dias lá no grupo de estudos. O grupo de estudos,
Nós temos lives educacionais de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite. Aqui o chat fica aberto, ó, conforme vocês podem ver, para que os alunos possam mandar suas operações, a gente trocar uma resenha, mandar os seus loss, mandar os seus gains, para que a gente pode analisar. O intuito aqui desse grupo é que nós sejamos, né, consistentes dentro do mercado. Se manter no mercado de opções binárias é aquela pessoa que é consistente, que não depende da assertividade, não utiliza martigueio, né, que para mim, como eu sempre falo, essa palavra nem existe no mercado de opções binárias. Aquele cara que é consistente, ele sabe respeitar o seu gerenciamento, ele entende a lógica do preço, esse sim vai se sustentar ao final do mês. Ó, aqui a gente compartilha as operações 6-2 no período da tarde, em live lá na comunidade, os alunos também lucrando, olha a noção, lucrando e mandando suas operações, aqui é bem legal, Doglão também sendo bastante participativo, Leozão, que é um dos meus sócios também, orientando o Nilson da melhor forma para que eles possam lucrar juntamente conosco, tá bom? É isso que a gente faz no grupo de estudos, e se você não está lá, eu tenho certeza que você está perdendo bastante conhecimento e network. Olha só, o preço rompendo mais uma acumulação, bora pegar essa compra? Na verdade, aqui não é um padrão de continuidade, né? É a expiração do preço. Expiração do preço, então aqui não tem como a gente pegar essa compra, não. Aqui é ao contrário. Eu penso na venda ao invés da compra, tá? O preço ele conseguiu romper essa zona de acumulação do preço, que era vendedora, porém ele rompeu com exaustão. Aqui não tem força compradora. Deixou expiração de preço. Expiração de preço, para você que não sabe, é quando a vela não deixa pavio no seu fechamento. No caso aqui é uma vela verde, se ela não deixa pavio no seu fechamento, demonstra exaustão do preço. Então, por mais que ela rompa, demonstra que o preço ainda não tem continuidade e ela vai fazer a reversão, tá? Até por isso, nessa vela vermelha aqui. Mas se essa vela vermelha conseguir rejeitar e deixar liquidez, a gente consegue buscar uma comprinha assim, vamos ver? Opa, fechou uma vela verde, vamos ver o gap, uma vela verde, né? Por conta do gap, agora o preço derrete. Vamos pegar essa vendinha, inclusive? Olha só o contexto bem dinâmico na micro. Claro que o preço ele conseguiu romper e confirmar, mas é uma exaustão do preço. Exaustão, a gente pega a operação inversa para que o preço derreta, tá? Então, como eu sempre falo, em opções binárias o jogo é bem dinâmico. Nós estamos pensando na compra por conta do movimento altista do preço, por conta do choque, mas não é isso que a micro do preço está mostrando para a gente. Então, se nós não temos uma união de confluências, não faz sentido pegar essa compra, tá? A única coisa que pode causar nosso loss é o rompimento confirmado que o preço teve. Querendo ou não, o preço rompeu e confirmou. Só que na micro, para a gente, não é o gatilho que ele está demonstrando, né? Inspiração de preço, fraqueza compradora também, com muito interesse em vendedor, a gente pega essa venda para mudança de caráter do preço e colocando mais um inzão bonito. Sem cortes. É assim que eu faço todos os dias lá na minha comunidade, tá bom? Agora sim, o preço veio buscar a região de rompimento que foi confirmada, deixa eu até marcar. Aqui nós temos uma acumulação do preço. O preço ele conseguiu romper com essa vela de exaustão, né? E aqui essa vela, por mais que ela demonstre fraqueza, ela é uma confirmação do rompimento. Agora ele conseguiu rejeitar essa zona de defesa e deixar uma pressão de alta. Pressão de alta, para você que não sabe, é quando o preço consegue, o pavio da vela atual consegue superar o pavio da vela anterior, né? Isso é uma pressão de alta, é interesse comprador do preço. É uma superação de pavio. Tem um videozão aqui no canal do YouTube falando sobre a pressão de alta, que é um gatilho que o preço tem na micro, né? E eu tenho certeza que vai agregar muito no seu operacional. Inclusive, bora pegar essa compra, né? Vamos ver se ela consegue rejeitar o canal de novo. Ela rejeitando a nossa linha azul aqui, eu consigo pegar uma operação de compra. Isso aí, ó. Rejeitou a defesa, que é vela de força também. Vela de força é quando nós temos uma defesa do preço e ela consegue romper e confirmar. O preço agora, a partir do momento que ele faz o rompimento da zona de venda, ele vira uma zona de compra, consequentemente uma zona de vela de força. Aí eu consigo operar para o lado oposto, tá bom? Como o preço deixou bastante pavio aqui, ó, talvez ele faça essa captura de liquidez. Então, se a vela conseguir descer mais um pouquinho aqui embaixo, a gente consegue posicionar mais duas taxinhas para ficar melhor posicionado dentro do nosso trade. Vamos ver? Não conseguir descer até a captura de liquidez, então a gente vai ficar com uma taxinha só. Essa aqui a gente pode até ocorrer o risco do loss, ó, para o preço fazer essa captura de liquidez, né? Pegamos a favor da rejeição do preço, só que na hora que o preço rejeitou, ele deixou bastante interesse em vendedor. Então o preço ele pode fazer essa captura de interesse também. E ó, sem cortes, mostrando para vocês que os loss, ele às vezes acontece também. Eu sempre pego três taxas, uma taxa na virada, e se a vela descer na minha defesa, eu sempre posiciono mais duas taxinhas para eu ficar melhor posicionado.
Às vezes, por não pegar 3 taxas, eu sempre vou correr o risco de loss. Então, eu tenho que evitar alguma operação que eu precise das 3 taxas, assim eu consigo me posicionar melhor. Aqui, como o preço deixou bastante interesse, eu meio que precisaria das 3 taxas, tá bom? Mas ele deu loss pra gente e deixou um ponto muito importante. Qual, Guilherme? Por conta do gap, ele deixou uma inspiração de preço dentro da vela de comando, ó. Essa velinha aqui, ó. O preço travou, opa, desculpa, o preço conseguiu travar aqui, ó, nessa liquidez, nessa defesa compradora do preço. Então agora ele vai subir com muita força. Rejeição, né, na zona de vela de força, do rompimento que era confirmado. O preço veio com essa vela aqui, que parece que é uma força, mas não é. Por conta do gap, é uma inspiração de preço, ou seja, ela demonstra exaustão dentro da vela de força, dentro da vela de comando, mostrando que o preço ele quer subir. Tá bom? Inclusive, se ele ficar uma vela vermelha rejeitando essa defesa aqui, a gente consegue pegar mais uma comprinha, vamos ver? Perfeito. Veio buscar com inspiração de preço, essa operação aqui é muito forte, né? Operação no forte, dentro do gerenciamento lendográfico, o que a gente faz? Maximiza o lucro, é isso mesmo. Como eu sempre falo aqui no Ipsis Binário, a gente precisa perder de colher e ganhar de balde. Então, quem entende a lógica do preço sabe a hora certa de maximizar o lucro. Ó. Eu não precisei que a vela descesse para me pegar na retração, eu não precisei nada disso. O contexto gráfico mostra para mim que essa é uma análise mais forte. Então, todas as operações eu entrei com 300. Ali, como mostra um gatilho melhor para a gente, mostra um contexto melhor, eu consigo perder de colher e ganhar de balde numa operação que mostra muito contexto para a gente. Não vou falar que é 100% de assertividade, né? Mas é uma operação que me dê bastante confluência para que eu possa maximizar o meu capital e não depender de assertividade. É assim que eu faço para me manter no mercado todos os dias. Não só eu, como os meus alunos e mentorados também. Olha só, o preço explodiu e nas operações que eu estava colocando 300, só nessa daqui, ó, R$ 800 no bolso, maximizando o lucro. Essa gestão é só além do gráfico que faz. Então, você que opera com martingale, você que faz proteção P1, P2, P3, cara, isso não existe. Vem entender o contexto gráfico, que isso sim vai te deixar vivo dentro do mercado de opções binárias, tá bom? Eu falo e afirmo porque eu fiz isso na minha vida. Operações que nem essa aqui, por exemplo, que eu consigo dar mais cliques, que eu consigo maximizar meu lucro, é porque eu entendi realmente como é que funciona a lógica do preço. Então, para de depender de indicador, para de depender de A, que só o contexto gráfico vai te fazer se sustentar dentro desse mercado, tá bom? Então, ó, tô te esperando lá no grupo de estudos para que você possa entender a análise gráfica e o contexto do preço junto com a gente. Bora para cima.